era um cipó. Olha, na primeira passa, na segunda, aí quando eu ia apanhar, eu apanhava a primeira, a segunda, a terceira, eu já não sabia nem porque tava... Oi pessoal, o nosso novo tema é: qual era a arma secreta que os pais de vocês tinham? Pra pôr vocês na linha, sabe? E outra, comente aí sobre esse tema, dá um like e eu vou perguntar pra Vaninha. Qual que era a arma secreta dos pais, né? Sim. Não dos pais. Então, na minha época, o pai educava os filhos e a mãe educava as filhas. A arma secreta da minha mãe era um cipó. Era um cipó porque ela falava que chinelo deixava a criança sem vergonha. Sem vergonha, É, tá vendo? Falava. Pois é. Então isso é universal, porque eu morava lá no norte, nordeste. Eu morava aqui no sul, no sudeste. Pois é. E aí era assim, geralmente, dependendo da travessura, ela falava assim, olha, na primeira passa, na segunda, aí quando eu ia apanhar, eu apanhava a primeira, a segunda, a terceira, eu já não sabia nem porque tava... Eu não sabia nem porque tava apanhando. E um cipózinho verde que saía de lá com as perninhas. Não tinha nem perna, gente. A perninha toda roxa. Mais uma vez, a minha mãe não tinha nada para educar. Pegou uma corda, aí eu já tava um pouquinho maior. Pegou uma corda, tinha um nó e ela não percebeu. Depois eu percebi que ela ficou com dozinha e não sabia como chegar. O que eu fazia? Eu apertava para ficar bem roxo. Bem roxo, aí depois ficava lá, não quero. Ai, mas toma esse doce. Não quero. Ela virava as costas e eu. Pra pegar mais roxo. Era bem assim. Porque eu achava que eu apanhava, não era, né, por nada. Você sabe que a minha mãe foi a melhor professora que eu tive. Ela usava a pedagogia do cipó. Então, assim, errou, pagou. Aprendeu. Hoje eu sou diplomada. E você, Célia? Então, a minha mãe, meu pai não batia na gente. Ele ameaçava assim, olha, se eu pegar você, o negócio vai ficar feio. Então, gente, naquela época tinha acho que muitas pegaram isso. A gente tinha um ferro, que tinha um fio que plugava na muda do ferro. Então aquele fio, Fio de ferro. meu pai pegava aquele fio, ele era um fio que tinha um tecido assim em volta, né? Era um tecidinho assim. Pegava aquilo lá e falava assim, se eu pegar você, te dar uma só dessa aqui, vai valer para 500. Então a gente morria de medo. Mas meu pai não batia, mas a minha mãe batia. Ela também não batia com chinelo, porque ela falava que chinelo deixava sem vergonha. Mas ela pegava umas varinhas e tirava a folha. Isso. Ela pegava uma varinha e tirava a folha. Meu, aquilo lá era só uma nas pernas. Ficava um vergão, assim, sabe? Então você fazia tudo para não apanhar, tudo. Mas de vez em quando a gente levava, né? Porque a gente, criança peralta, né? E aí, como você falava, a pedagogia do cipó. É a pedagogia Minha mãe, do cipó. quando ela Era do fio. Ou senão a cinta, né? Meu pai, quando ele fazia assim, ó, e tirava a cinta, nós, ó, fazia que nem ela, campeã de corrida. Ai, meu Deus! Mas ele não batia, porque minha mãe falava que o homem não pode bater em criança por causa da força. Então, é verdade, tinha tudo isso daí. Então é por isso que o meu pai não me batia. Porque o homem tem uma força e ele não sabe moderar a força. A mãe não, a mulher já não sabe moderar. Ela dava uma paradinha, era uma só. Não dava com força, mas o negócio deixa vergão mesmo, porque... E a minha mãe era bem didática. Ela pegava o cipó, colocava pra trás e vinha. Vem cá! E chega, ai, você acha que eu já não sabia? Vem cá! Quando ela ia fazendo... Você dava linha. Eu dava ali, eu corria lá pra mata, porque tinha uma mata perto de casa lá. Mas a minha mãe sempre falava assim, se correr vai ser pior. É. Porque aí eu vou ficar com raiva. Não, volta,
Se você ia levar uma varada, vai levar duas. Eu acho que as mães já se comunicavam, porque o que uma fala lá, a outra falava Fala aqui. é. Eu acho que elas tinham uma conexão entre as mães. Aí você, Inês. Não, olha, eu não lembro de ter apanhado. Eu lembro que meu pai, ele fazia um gesto. teatro, né, lá, que nem você falou, puxava o cinto. Mas ele nunca chegou a me bater, que eu me lembro, né? Agora eu lembrei, castigo teve, sabe? Ó, você não vai fazer isso, você tá de castigo, castigo teve. Mas apanhar assim, não. Eu acho que era mais no olhar. Meu pai, misericórdia. A minha mãe era Quando do ele olhar. olhava, você ficava assim, ó, É. quietinha, sabe? mas- Mas assim, ó, eu me lembro na época de criança, meus pais trabalhavam o dia inteiro. Tanto minha mãe como meu pai. A minha mãe era doméstica, então ela ia para casa que ela trabalhava e ela ficava o dia todo. E a gente ficava só. Entendeu? Ou assim, uma vizinha que ficava, olhava assim, né? Dava almoço pra gente, que minha mãe deixava pronto. Meu pai também trabalhava o dia todo, porque ele trabalhava quando ele estava trabalhando com caminhão, porque meu pai era motorista de caminhão. Quando ele estava trabalhando com caminhão, ele viajava, ele ficava 15 dias fora. Assim. Entendeu? E quando ele trabalhava aqui, motorista, né, de ônibus, motorista de transporte, então ele ficava o dia todo, ele chegava só de noite. Então as artes que a gente fazia, eram os outros que contavam, né? Então tinha o horário que a gente... então assim, aí eles não tinha como ficar ali te disciplinando. Ficar dando aqueles olhares assim. A vizinha falou que você fez isso e isso. Pô, vai apanhar. Né? Hoje em dia as crianças não tem mais esse negócio de ficar. Já sabe que a lei não é no tapa. Não é no tapa, na violência. Não é na violência. é. Né? Meu neto, 14 anos, nunca apanhou. Ele é daquele assim, minha filha só dá uma olhada e ele já fala, tá bom, mamãe. Ou senão começa a chorar. Já sabe que fez errado. Mas a nossa época já era assim, era do apanhar mesmo, que veio dos avós, dos bisavós, né? Porque também a gente era muito solto, né, gente? A gente morava... eu não morei em fazenda nem nada, não, mas assim, quando eu ia passar as férias na casa da minha avó, a gente era solto. Era outro tempo, né, Célia? Vocês podiam brincar numa pracinha dessa antigamente, que tudo bem. Na rua. Na rua. Ficar na rua. Mas hoje em dia já... A minha filha também, a gente nunca bateu nada não, mas era no olhar. Mas agredir, eu não sou a favor da agressão. Né? Eu sou a favor da compreensão e da explicação e do entendimento. Então, acho assim, na época, às vezes eu apanhava, eu não sabia nem porquê, então era mais pelo medo. Sabe, assim? Você fazia alguma coisa. Imagina que Não, simplesmente só para falar pra você, hoje eu vou bater na Vani. Não, é E a lá e te cacetava, não. Alguma coisa você fazia. É que a gente era arteiro, a gente era normal. Você acha que né? não... Então, por exemplo, na época, eu lembro que eu apanhei muito. Mas por quê? Porque eu quebrei um pote de água. Eu tive culpa? Mas antigamente, quando você quebrava um copo, você levava bronca. Eu sempre tive essa nitidez de que, na época dos nossos pais, era de um jeito, dos avós era de outro, dos nossos de outro, E de nossos e dos filhos nossos filhos e assim por diante. Então, assim, o que é de bom eu trouxe. Então, por exemplo, esse olhar, a conscientização de ir no mercado e falar, olha, eu só tenho tanto, não vai dar para comprar. Então, a minha filha, ela já ia consciente. Quando ia no mercado, ela falava assim, mãe, eu queria, sei lá, esse doce, pode levar? Entende? Então, dependendo do que era, o doce podia, não podia levar uma boneca de marca naquele momento, porque... Os meus filhos também, desde pequeno eu falava pra eles, olha, nós vamos sair, a mamãe não tem dinheiro. Então, assim, aquilo que a mamãe puder comprar, a mamãe compra. E aí, eles não pediam nada, sabe? Não pediam nada. Quando eu via que eu tava com fome, aí eu comprava um lanche
Então, mas eles não pediam. É, igual a mim. E aí, assim, a minha sogra, sabe? A da sogra falava assim, essas crianças não existem. Ela falava, porque ela saía com a... Ela falou que um dia ela saiu com a minha filha. Foram lá no centro da cidade, lá. E a minha filha pequena, minha filha acho que tinha uns 5 anos. E ela falou assim, ela andando. Aí depois ela disse que ela falou assim, você não quer nada? Ela falou assim, ai, vó, eu não sei se eu compro alguma coisa para matar minha fome. Ou eu não sei o que eu faço com ela, minha sogra. Tadinha, ela tava com fome, ela não pediu. Porque ela falava pra mim, minha mãe falava, não peça nada. Porque você não sabe se a vovó tem dinheiro para comprar. Né? E aí ela falava, aí a minha sogra falou assim, não, eu fui lá, comprei um lanchinho para ela, um cachorro quente. Ela, até hoje ela é apaixonada por cachorro quente. Comprei um cachorro quente para ela, ela falou assim, mas assim, é porque eu explicava, olha, não vai pedir nada. Mas não fazia birra, viu, gente? Gente, olha aí, comente, sugira, fale como era na época de vocês, como que os pais de vocês educavam. Dá um like, compartilhe, fale com seus amigos, venha rir com a gente, venha se divertir. Talvez a nossa história é a sua história também. E mandem sugestões também.